Você já se perguntou por que a humanidade, mesmo sonhando com a paz, nunca deixou de guerrear? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras, às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. Há mais de 2000 anos, Sun Tzu escreveu: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. General e filósofo chinês, sua obra atravessou séculos e hoje é aplicada da política aos negócios. A reflexão de hoje permeia a guerra como metáfora existencial e como fenômeno histórico. É também um olhar para o presente. Viver no período dos reinos combatentes deu a Sun Tzu uma visão prática e filosófica da guerra. Para ele vencer não é destruir, mas é evitar o confronto pela preparação e pela inteligência. Conheça o inimigo e conheça a si mesmo é o seu conselho central. A vitória nasce do cálculo, da paciência e da adaptação. Para Tolstói, em Guerra e Paz, a guerra não é arte, é um fracasso moral. Ela denuncia líderes que, de longe, decidem destinos de milhares alheios ao sofrimento causado. A guerra é tão injusta e feia que quem luta precisa apagar da mente que ela é criminosa. Tolstói destrói a imagem romântica do campo de batalha, revelando fome, medo e dor como a verdadeira herança da guerra. Heráclito via a guerra como pai de todas as coisas, o motor da mudança. Kant, séculos depois, sonhou com a paz perpétua, mas reconheceu a dificuldade diante da natureza humana. No Oriente, Musashi escreveu, abre aspas, o guerreiro pensa em todas as armas como extensões do corpo, fecha aspas. Para ele, cada batalha, física ou mental, é parte de um mesmo caminho. Assim, guerra também é disciplina mental, domínio do ego e leitura do momento certo de agir. Ao olhar o presente, vemos como a guerra mudou de forma, mas não de essência. Em Gaza, desde 2023, o conflito com Israel já causou dezenas de milhares de mortes. Na Ucrânia, a invasão russa continua a devastar cidades e populações. No Sudão, a guerra civil entre o exército e as forças de apoio rápido já deixou mais de 150 mil mortos. No leste do Congo, o grupo M23 avança, causando deslocamentos em massa. Em Mianmar, a guerra civil persiste desde 2021 e conflitos armados entre Camboja e Tailândia reacenderam em 2025. Os campos de batalha se multiplicam, físicos, informacionais e econômicos, mas as vítimas continuam sendo, em maioria, civis. Para Sun Tzu, a arte da guerra é vencer sem lutar. Para Tolstói, é uma vergonha da humanidade. Para Heráclito, é o motor da mudança. Hoje, talvez a maior vitória seja impedir que a guerra comece. Isso exige conhecer não só o inimigo, mas a nós mesmos, a escolher a paz como estratégia. Porque a guerra é, no fundo, o espelho daquilo que somos e daquilo que ainda podemos nos tornar. Por que a humanidade, que tanto sonha com a paz, será que nunca deixou de guerrear? Desde as primeiras cidades muradas até os modernos campos de batalhas digitais, a guerra nos acompanha como sombra inseparável. Heráclito afirmou lá na antiguidade: a guerra é o pai de todas as coisas. Ele via nela não apenas destruição, mas força criadora capaz de reorganizar a sociedade e mudar o curso da história. E de fato, quem pode negar que muitas vezes o mundo que conhecemos nasceu de um campo de batalha? Mesmo a pergunta assim vai ecoar em nós, mas a que preço esse campo de batalha nos trouxe o desenvolvimento? Sun Tzu nos ofereceu um caminho diferente no pensamento da guerra.
Em A Arte da Guerra, ele nos adverte: a suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Para ele, o triunfo verdadeiro não é medido pelo sangue derramado, mas pela inteligência que evita o confronto. Esta é uma lição que ressoa até hoje, seja na diplomacia, nos negócios ou na política internacional. O maior dos guerreiros é aquele que não precisa brandir a espada. Mas não podemos ignorar outra voz de Levi Tolstói. Em Guerra e Paz, ele desmascara a ilusão da glória bélica. A guerra é tão injusta e feia que todos que lutam devem tentar apagar da mente o pensamento de que ela é criminosa. Tolstói nos lembra que, por detrás dos discursos patrióticos, estão a fome, o luto e o desespero. É a visão de quem viu de perto que não há pobreza na carnificina, apenas tragédia humana. E aqui entra o aspecto religioso que tantas vezes justificou ou condenou as guerras. Santo Agostinho elaborou a teoria da guerra justa, afirmando que, em certos casos, combater poderia ser moralmente necessário para restaurar a paz e punir a injustiça. No islamismo, o conceito de jihad traz tanto a luta interior contra as próprias falhas quanto a defesa externa da fé. O Antigo Testamento narra batalhas travadas com convicções de cumprir a vontade divina. Assim, para muitos povos, guerrear não foi apenas um ato político, mas também uma missão espiritual. Contudo, a filosofia política moderna propõe um outro caminho. Immanuel Kant, em A Paz Perpétua, acreditava que a razão e o direito poderiam substituir o campo da batalha pela mesa das negociações. Já em Thomas Hobbes, em Leviatã, advertia que sem autoridades e leis o homem vive na guerra, de todos contra todos, entre dois extremos, o idealismo da paz e o realismo do conflito. Nós hoje continuamos tentando encontrar tal equilíbrio. Senhoras e senhores, a guerra pode ser vista como o pai de todas as coisas, vergonha da humanidade ou vontade divina. Mas há um fato que nenhuma filosofia ou teologia pode negar. A paz não é natural, ela é construída. E para construí-la é preciso mais do que armas e tratados. É preciso inteligência, estratégia, consciência moral e maturidade espiritual. A verdadeira vitória é esmagar o inimigo, mas transformar o adversário em aliado. E talvez quando entendermos isso, possamos enfim escrever o capítulo da história em que a arte da guerra se tornará a arte da paz. Pense nisso e eu fico por aqui. Espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.